Queridos, Pai do Senhor, nessa manhã eu quero dar continuação aqui sobre o ensino do homem sábio, a importância do sábio nas Escrituras. Então quero falar um pouco, para terminar essa parte aqui que eu comentei, um pouco agora eu comentar a outra parte que ficou para falar. Em Jó 32, versículo 8, lemos, na verdade, um espírito do homem, e a inspiração do Todo-Poderoso faz sábio. A fonte da sabedoria do homem sábio é o Espírito de Deus. Então, a Bíblia está nos mostrando, nos revelando que há a inspiração do Todo-Poderoso no homem sábio, que significa que todo o homem sábio, ele é sábio porque ele vem de Deus, a sabedoria que vem de Deus faz com que o homem seja sábio. Então é o que nós começamos a entender sobre o que a Bíblia fala a respeito do homem sábio. A sabedoria do homem sábio é o Espírito de Deus. Ou seja, quando o homem se converte a Cristo, está falando de um homem que se converte, não está falando de alguém que vem à igreja simplesmente por vir, não. Está falando de conversão. Quando o homem se converte a Cristo, então o Espírito de Deus habita nesse homem que se converteu. E a partir de então, esse homem passa a ser sábio. Por quê? Porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento dos santos é prudência ou ciência. Então, a Bíblia está nos revelando que o homem que se converte ao Senhor, ele passa a ser sábio não por si mesmo, mas porque o Espírito de Deus habita nele. Em Provérbios capítulo 1, versículo 5, o sábio Salomão escreveu para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e instruído adquire sábios conselho. O homem sábio não se cansa de ouvir, ele reconhece que sempre precisa aprender mais. Está entendendo aqui o que significa um homem sábio? O homem sábio é aquele que tem o Espírito de Deus. E ele é instruído porque ele é sábio, ele tem bons conselhos. E aí a Bíblia diz que o homem sábio não se cansa de ouvir. Ele reconhece que precisa aprender mais. Por que que ele reconhece que ele precisa aprender mais? Porque o que ele tem, a sabedoria que ele possui, ele entende que não é dele. E por ele entender que não é dele essa sabedoria, então ele precisa ouvir mais para aprender mais, porque ele entende que ele necessita do Senhor para isso acontecer. Então o sábio, ele não cansa de ouvir, porque ele cresce em sabedoria quando ele continua ouvindo. Aquele que é sábio, aquele que recebe os bons conselhos, como ele tem bons conselhos para dar, então ele não cansa de ouvir, porque ele quer aprender mais. Isso é a inteligência do sábio. Ele precisa ouvir e aprender mais. Em Provérbios 3, versículo 7, o sábio Salomão continua nos ensinando: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Todo homem verdadeiramente sábio, ele é humilde. Mateus 11, 29. Olha aqui então o que a Bíblia revela a respeito do homem sábio, a respeito da importância do sábio nas Escrituras. Então a Bíblia está falando que o sábio, não seja sábio aos teus próprios olhos, porque o que mais tem no nosso tempo é pessoas que querem ser sábios aos seus próprios olhos. Aquilo que eu tinha dito antes, que essa sabedoria, ela é maléfica, ela é humana, ela é diabólica.
Mas aqui não, aqui a Bíblia está revelando a verdadeira sabedoria. Está entendendo? É a verdadeira sabedoria. Ele continua a ouvir, porque ele é sábio, e quando ele continua ouvindo, ele passa a ser sábio. Mas aqui está dizendo, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal. Todo homem verdadeiramente sábio, ele é humilde. Está vendo aqui? Então, o sábio, aqueles que aprendeu a ser sábio, tendo de Deus nele o Espírito Santo, ele é humilde. Por quê? Porque o Espírito Santo está na vida dele. Então, o homem sábio é aquele que realmente teme ao Senhor. Está falando aqui, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Todo homem sábio, verdadeiramente, ele é humilde. Por que ele é humilde? Porque ele tem sabedoria. E aqueles que têm sabedoria é humilde. Aqueles que têm sabedoria, ele não é grande aos seus próprios olhos. Ele espera em Deus, ele confia em Deus. Ele sabe que aquilo que ele tem não é dele, é emprestado. Tudo que nós temos é emprestado. Até o ar que expiramos são emprestados. Por isso que a Bíblia diz que o sábio, aquele homem que é sábio, verdadeiramente sábio, ele é humilde, ele quer aprender mais porque ele é humilde, ele entende que a sabedoria que ele tem não é dele, é de Deus, é emprestado. Tudo que nós temos é emprestado, certo? Por isso é que a Bíblia diz que o homem verdadeiramente sábio, ele é humilde e ele não é sábio aos seus próprios olhos, porque ele teme ao Senhor e aparta do mal. Essa é a instrução da palavra de Deus. Em Provérbios capítulo 9, versículo 9, Salomão ainda diz: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele crescerá em entendimento. Quando o sábio aceita ser instruído, mais sábio ele fica. Apolo era um homem sábio, porém, ao aceitar ser instruído por Aquila e Priscila, mais sábio ele ficou. Atos dos Apóstolos 18, 24 a 28. Está vendo aqui? O homem sábio, a Bíblia está falando que Apolo também era sábio, mas ele aceitou ser instruído, certo? Por Aquila e Priscila. E a Bíblia diz que ele ficou mais sábio ainda. Por quê? Porque ele já tinha sabedoria. Mas quando ele ouviu os outros, aceitou ouvir o conselho bom dos outros, o que acontece? Ele ficou mais sábio ainda. Por isso que a Bíblia diz que o que é sábio, ele é aceitar ser instruído, ele fica mais sábio ainda. Por quê? Porque ele tem sabedoria. E quando ele tem sabedoria que ele aceita ser instruído por outras pessoas que também é sábio, e o que acontece? Ele cresce em sabedoria, ele cresce em entendimento. Tá vendo? Por quê? Porque é sábio. Então todo homem sábio, ele aceita conselhos bons, claro. Não é um sábio, não vai aceitar um conselho mau. Um sábio não vai aceitar um conselho ruim. O sábio, ele vai aceitar um conselho bom, porque ele já é sábio, ele tem entendimento, ele tem sabedoria, tem conhecimento. Então aquilo que é bom ele aceita, e aquilo que é mau não, porque ele é sábio. Está vendo o que a Bíblia nos mostra a respeito do homem sábio? É isso que a Bíblia está falando aqui. Em Daniel 12, versículo 3, o profeta Daniel, chefe dos sábios da Babilônia, escreveu ao sábio: pois resplandecerão como o resplendor no firmamento, e os que há muito ensinam a justiça flogerão como a estrela sempre e eternamente. Olha o que a Bíblia mostra sobre o homem sábio, sobre o ensino do sábio nas Escrituras. Então, a Bíblia está falando que Daniel, o profeta Daniel, ele tinha sabedoria, Deus deu sabedoria para o profeta.
E a Bíblia diz que ele era sábio. Quando ele chegou na Babilônia, a Bíblia diz que ele foi chefe dos sábios da Babilônia. E por ele ser chefe dos chefes da Babilônia, a Bíblia diz que o rei engrandeceu a Daniel. E por isso Daniel passou a tomar conta de tudo que tinha no Egito. E aqui a Bíblia fala que é como resplendor, que os sábios resplandecerão como o resplendor do firmamento. Por que ele resplandeceu? Ele pode ser que o sábio, ele é apresentado como resplendor do firmamento, porque de Deus nele tem sabedoria, e por ele ser sábio, que essa sabedoria não é humana, mas ela é divina, ela vem de Deus, então ele resplandece como resplendor no firmamento, ou seja, a sabedoria que ele tem serve tanto para ele como para passar para os outros, que foi o que aconteceu lá na Babilônia. Então aqui fica essa palavra de hoje a respeito do ensino do homem sábio e quando fala sobre a importância do sábio nas Escrituras. Meu abraço e até o próximo vídeo.